Olá, na aula de hoje irei falar um pouco de hipérbole. Mas antes gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê um like, que tudo isso ajuda a fortalecer o canal. Então eu tenho aqui, no lado esquerdo aqui, vou fazer aqui até de roxo aqui, é o traçado da hipérbole. Ó. Esse é o traçado da hipérbole. Tá? Que satisfaz qual equação? Que satisfaz essa equação aqui. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui, pegar um ponto qualquer de coordenada x, y e substituir aqui no lado esquerdo dessa igualdade, o lado esquerdo vai dar 1. Então, qualquer ponto que eu pegue aqui, ou o lado de cá, pegar um outro ponto aqui, a hora que eu substituo no lado esquerdo aqui dessa igualdade que eu marquei de azul, o valor vai dar 1. Aí, desenvolvendo lá, da definição de hipérbole, que fala que a distância de x a um dos focos menos a distância de x ao segundo foco, em módulo, é igual a 2a, a definição de hipérbole fala que a distância de x seria um ponto qualquer aqui, né? Aí x aqui, então estou pensando em x coordenada x, y. Então, o certo talvez seria escrever a distância de x maiúsculo a um dos focos menos a distância de x maiúsculo, que aí é xy, a outro foco é igual em módulo a 2a. Aí a gente desenvolvendo isso aqui, a gente chega nessa expressão que está aqui embaixo, ou seja, x ao quadrado é igual a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tomando como consideração, ou levando em consideração o quê? Que c ao quadrado é igual a b ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. Daí, então, a gente vai marcar. Então, aí eu sei que aqui é onde está um dos vértices da hipérbole e aqui é onde está o outro vértice da hipérbole. Aqui está o foco, ó. Aqui está os focos. E aí, dessa definição aqui, que c ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado, então, se o a é a distância que vai, vou até marcar de amarelo aqui, ó, daqui até aqui, né? Aqui é a distância do a, então eu vou denotar que a distância do b é essa distância aqui, e aí, então, o c é essa distância aqui, que é a mesma distância da origem até o foco, né? Então, a distância do foco até a origem é a mesma distância daqui até aqui. E aí, então, essa distância aqui, né, só pode ser, essa distância aqui, então, só pode ser o B. Aí, se eu quiser, né, se eu quiser, não. Aí a gente usa muito as assíntotas. Aí, se eu quiser, pega um ponto aqui e pega um outro ponto aqui. Esse ponto aqui tem coordenada o quê? Tem coordenada A, B. E esse ponto da origem aqui tem coordenada 0, 0. Aí eu consigo, então, traçar, né, a equação que seria a equação da reta, ou a assíntota. Essa daqui seria uma das assíntotas, que é essa assíntota que está aqui, ó. E consigo traçar a outra assíntota aqui. E aí, então, são esses elementos que a gente tem que usar para analisar uma hipérbole. As duas assíntotas e a equação da hipérbole. Lembrando, então, que essa equação aqui é de uma hipérbole que os focos estão no eixo do x. Então, aqui está um dos vértices, onde eu estou riscando aqui está outro do vértice, aqui está os focos. Então, essa equação e essas equações das assíntotas aqui só servem quando os focos estão no eixo do x. Então, se eu vou analisar aqui, ó, qual a hipérbole com vértice? Então, quer dizer, esse ponto A aqui, o ponto A1 tem coordenada menos 3 e 0. É um ponto da hipérbole. E o ponto A2 tem coordenada 3 e 0.
e tem essa assíntota aqui. Então, ele quer determinar a equação da hipérbole. Aí, como que eu faço? B, aí eu sei aqui que y é igual a b sobre a vezes x. Aí, então, eu faço b sobre a é igual a 2 sobre 3. E aí eu sei que o a vale 3, né? Então, o b só pode valer quanto? 2. Então, daqui eu vou tirar, então, que o a vale 3, o b vale 2. E aí, substituindo aqui nessa equação aqui, a gente vai chegar que a resposta é a letra D. Em relação ao anterior, qual a diferença aqui? A diferença aqui é que agora os vértices estão no eixo do Y, ó. Tá aqui e tá aqui. E os focos também, ó. Aqui está um foco e aqui está o outro foco, no eixo do Y, tá? Então essa é a diferença. Então com isso, lá anteriormente a gente tinha x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Agora aqui a nossa equação da hipérbole, aí aqui vai ter um sinal de mais e o menos vai vir aqui. E observe que muda também as equações das assíntotas. Por quê? Porque a primeira assíntota é A sobre B. Anteriormente, na A, quando os focos estão no eixo do X, as assíntotas são como? Menos B sobre A vezes X e B sobre A vezes X. Agora aqui é o contrário, tá? Então, essas são as mudanças que a gente observa quando os focos estão no eixo do Y. Agora vamos resolver esse exercício aqui. Qual a equação da hipérbole com vértices? Então os vértices observe que a primeira coordenada é 0 e a segunda é 1. Então aqui, um dos vértices tem coordenada 0, 1. O outro vértice tem coordenada 0, menos 1. Então significa que como a primeira coordenada é 0, né, os vértices estão no eixo do Y e, consequentemente, os focos. E aí ele deu aqui a equação da assíntota. Então, eu vou utilizar aqui a equação da assíntota sendo essa daqui, y igual a A vezes x sobre B. Observe que é A sobre B porque os vértices estão no eixo do Y. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer A sobre B é igual a 2. E daí, então, eu tenho o quê? Que A é igual a 2 vezes B. Mas o A eu sei o valor, né? O A vale 1, devido ao vértice estar no eixo do Y. Também, lá numa outra situação também, o A vale também, que nem aqui nesse caso aqui, nessa situação aqui, o A também valia 3, que nem a gente viu. Só a única coisa que o vértice, aí no caso aqui, o vértice estava no eixo do X. E aqui, o vértice está no eixo do Y, mas o valor de A também vai ser o mesmo. Que seria esse valor aqui, essa distância aqui, que eu vou até grifar aqui. Se eu sei que o A vale 1, então o B só pode valer o quê? O B tem que valer 1 sobre 2. Então, eu sei que o A vale 1 e o B vale 1 sobre 2. Substituindo, então, na equação da hipérbole, essa daqui, então vai ficar y sobre meio ao quadrado menos x ao quadrado sobre 1 ao quadrado é igual a 1. Aí eu vou apagar aqui. Desenvolvendo isso aqui vai ficar, então, y ao quadrado sobre 1 sobre 4 menos x ao quadrado igual a 1. E daqui eu passo 4 multiplicando, então vai ficar 4y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Então a resposta correta é a letra D. Aqui está a bibliografia. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.